Chegamos agora ao segundo episódio dessa minissérie onde a gente vem falando sobre clínicas odontológicas e também HOF, ou seja, harmonização orofacial. Na semana passada, nós falamos um pouquinho quais são os melhores regimes tributários para esse segmento. Se você ainda não assistiu, não acompanhou, tá aqui o link, vai lá e não deixe de assistir e compartilhar para todos os seus amigos. Essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre parcerias, ou seja, quais são os riscos e as oportunidades de ter um outro profissional dentro da sua clínica para estar trabalhando para você e com você. Mas antes, não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber toda semana nosso conteúdo, compartilhar os nossos vídeos e curtir. Se esse conteúdo fizer sentido para você, curte e compartilha. Então, roda a vinheta! Se você é dentista ou trabalha com harmonização orofacial ou tem uma clínica, o que eu vou te explicar aqui pode evitar um dos maiores problemas que você pode ter no seu negócio. Um passível trabalhista que pode consumir anos de lucro. E o mais perigoso é que esse problema, na maioria das vezes, começa de forma silenciosa, dentro da estrutura da sua própria clínica. Hoje, muitas clínicas funcionam com múltiplos profissionais, dentistas parceiros, especialistas em HOF, profissionais que atendem por porcentagem. E aí vem a pergunta central: essas pessoas são funcionárias ou são parceiros? Porque essa resposta muda completamente o seu custo da operação, a carga tributária e principalmente o risco jurídico. Vamos começar pelo cenário mais comum que eu vejo na prática. O dono da clínica traz um profissional para atender e combina uma divisão de receita. Por exemplo, 60% para o profissional e 40% para a clínica. Até aqui parece uma parceria, mas quando você analisa a operação, percebe que o profissional tem horário fixo, atende exclusivamente na clínica dele, segue regras rígidas, não tem autonomia real, ou seja, na prática, existe subordinação. E isso é exatamente um dos elementos que caracterizam um vínculo empregatício. Agora presta atenção nisso. Não importa o que está escrito no contrato. Se na prática existe subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade, a Justiça do Trabalho pode reconhecer o vínculo. E aí o problema deixa de ser tributário e vira trabalhista. E aqui estamos falando de INSS retroativo, FGTS, férias, 13º, multas e possíveis indenizações. Dependendo do tempo de relação, isso pode gerar um passivo extremamente alto. Agora vamos para outro lado da moeda. É possível sim estruturar uma clínica com profissionais como pessoa jurídica, mas isso exige muito mais do que simplesmente pedir para o profissional abrir um CNPJ. Existe uma diferença muito grande: contratar um PJ e estruturar uma relação entre empresas. Quando você trabalha com um PJ de forma correta, você precisa garantir a autonomia real do profissional. Isso significa que ele precisa ter liberdade técnica, flexibilidade de agenda, possibilidade de atender em outros locais e uma relação contratual clara de prestação de serviço. Sem isso, você só trocou o nome, mas manteve o risco. Agora, entra um ponto que poucos contadores exploram com profundidade. Essa estrutura impacta diretamente a tributação da clínica. Eu vou te explicar agora. Em muitas clínicas, todo o valor do atendimento entra no CNPJ principal e depois é repassado ao profissional. Só que isso pode inflar artificialmente o faturamento da clínica. E quanto maior o faturamento, maior a faixa do simples, maior a carga tributária ou maior o impacto no presumido. Ou seja, você pode estar pagando imposto sobre um valor que na prática não é totalmente seu. Isso é extremamente comum. Agora, existem formas de estruturar isso de maneira mais eficiente. Mas aqui é importante deixar claro, não existe fórmula pronta, porque essa análise depende de como o atendimento é contratado, quem é o responsável pelo paciente, como ocorre esse faturamento e como está estruturado o contrato entre as partes. Aqui entra o ponto mais estratégico de todo esse episódio. Clínicas que crescem sem revisar essa estrutura estão acumulando riscos e ineficiência ao mesmo tempo. Elas pagam mais imposto do que deveriam e ainda correm risco trabalhista, ou seja, perdem dos dois lados. Agora, vamos elevar um pouco mais o nível dessa conversa. Quando você estrutura corretamente uma clínica, você consegue equilibrar 3 pilares: eficiência tributária, segurança jurídica e escalabilidade do seu negócio. E isso
muda completamente o jogo, porque você passa a crescer com previsibilidade. Você consegue trazer novos profissionais, expandir atendimento, aumentar faturamento, sem que o risco cresça na mesma proporção. Agora, deixa eu te provocar com uma pergunta. Se hoje um profissional que atende na sua clínica entrar com uma ação trabalhista, você tem segurança de que a relação está bem estruturada? Se a resposta for não sei, já existe um problema aí, porque riscos trabalhistas não aparecem no dia a dia, mas quando aparece, vem de uma vez só. E normalmente vem alto. Outro ponto importante: muitos profissionais aceitam trabalhar como PJ sem entender o modelo. E isso aumenta ainda mais o risco, porque não existe alinhamento claro entre as partes. A estrutura bem feita não protege só a clínica, ela também protege o profissional. Agora, trazendo isso para um nível mais estratégico, o crescimento da odontologia estética e do HOF aumentou muito o ticket médio dos atendimentos. E com ticket médio maior, a estrutura de qualquer erro estrutural também aumenta. Ou seja, o que antes era um erro pequeno, hoje pode virar um grande problema. Por isso, tratar essa estrutura como algo secundário, ele é um erro. Isso precisa ser tratado como parte central da gestão da sua clínica. Então, guarda isso agora. Não é sobre escolher entre CLT ou PJ, é sobre estruturar corretamente a relação entre clínica e os profissionais. Porque quando isso é bem feito, você reduz riscos, melhora a eficiência tributária e cria bases de crescimento sustentável. Quando isso é mal feito, você paga mais imposto e ainda carrega um risco oculto. E o risco oculto é o mais perigoso de todos. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero que você comenta aqui clínica, que eu posso te ajudar a analisar a sua estrutura atual. E muitas vezes, pequenos ajustes já fazem uma grande diferença, tanto no risco quanto no resultado financeiro. Espero que você tenha gostado desses 2 episódios desse nicho de negócio e é como eu sempre digo, vem ser Prime!